consigo subir, fico mais tranquila lá em cima. Bom, Pode bom tomar o dia para quem é microfone. de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. E hoje nós vamos dar continuidade à entrevista com o senhor Paulo Giordano. A primeira foi na semana passada e agora estamos fazendo a segunda. Aí só pequeno detalhe, esse breguetinho aqui é que eu fui fazer um exame e eles resolveram tirar um pouquinho para fazer uma análise. E como foi hoje, no final da manhã, não posso tirar isso ainda. Mas vamos lá, senhor Paulo. Vamos. eh, vamos então começar. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar na tela a sequência dos slides da semana anterior. Pronto, estou compartilhando. São os slides de 40 a 49. O senhor pode começar. Bem, isso aí é um caso do Rio de Janeiro, que se torna famoso, porém o pessoal da ufologia não pôde entrar no local, porque isso daí é a Imbel, onde caiu o disco, né? E lá, como é uma área militar, você só pode entrar se você for militar. Eu já sabia disso porque, quando jovem, eu, eu estagiei em duas empresas da área bélica. Tá? Uma era a Bizelli, que fabricava a parte de baixo, a parte que tem de um carro-tanque chamado Cascavel, Sim, né? E aí ele tem aquelas esteiras, lagartas, né? E aí você só consegue entrar se você tiver um documento, ou se você for funcionário da empresa, ou se entendi. você tiver um documento militar. Ok. Por que, que eu pensei isso? Meu pai era militar, os documentos dele estão comigo. Tá. Aí eu falei assim, ó, só tem outro jeito de conseguir fazer essa pesquisa, é procurar alguém que tire as fotos, alguém interno. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar, achei essa foto. Repara, tem uma circunferência em azul Sim. maior e depois lá para baixo tem uma menor em cor de laranja. O objeto que está no círculo laranja, ele está pousado, não está acidentado. O que Tá. está acidentado é o que está dentro do círculo azul, que está lá embaixo, no meio da fumaça. Aqui, né? Então, o que eu fiz? Lá, aqui, ó, bem aqui embaixo. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa fotométrica, tanto do primeiro quanto do segundo, quanto daquele que está no círculo laranja, quanto do círculo azul. Se você quiser passar, eles, ó, um está parado aqui. Ele tem um tipo de umas vigias laterais e é discoide. O de lá de dentro também é discoide, só que ele sofre um acidente, ele entra, ele entra no rio e bate assim, ó, Tá. e bate. E tem a deformação da carroceria, e dá para ver. Se você Tá. quiser passar, vai passando que eu vou mostrando. Esse é o primeiro do círculo laranja. Tá. Então você repara, ele é um disco certinho e tem a parte elétrica das sapatas embaixo. Eu tenho um equipamento que faz raio-x. Tá. Aí eu fiz o raio-x, apareceu. Aqui em cima, na parte de cima, tem um lugar que tem uma cavidade assim, é lá Hum. que fica. Normalmente esses veículos têm um, um aparelho que abre o caminho de minhoca. São Tá. dois círculos sobrepostos, assim, um na frente do outro. Só que um é fixo e Tá. o outro é móvel. Tá? É a mesma coisa que teve na nave observada pelo Scott Kelly, tem nessa aeronave e em quase todas as aeronaves discoides, ou mesmo outros modelos, tem esse aparelho que é para abrir o caminho de minhoca. O caminho de minhoca é o seguinte:
é uma explanação do campo magnético. Tá. Porque abre um campo magnético e dentro dele o veículo fica na parte central. Normalmente, vamos dizer, o veículo tem 100 metros. Então, ele abre 300 metros, porque o veículo vai ficar na parte central, nos 100 metros do meio. Tá. E aí, a velocidade, a propulsão é muito forte na velocidade. Por quê? Porque não tem resistência. Tá. Eu observei isso nessa nave, na nave que faz os círculos nas plantações, e também na nave que o Scott Kelly fotografou Tá. e a filha dele mandou para a rede, né? Por isso que eu capturei e eu consegui aumentar 3.200 vezes. Tá. Por cento, né? 3.200%. Tá. Eu tinha uma curiosidade, eu achava que a propulsão também dessas naves eram feitas mais de ondas de eletrostática, campos Bom, eletrostáticos. E os campos eletrostáticos eu, facilitam também esse tipo de coisa, né? facilita. Agora, o que você repara aqui, ó, isso aqui parece uma sapata mesmo. Aqui embaixo? Embaixo. Aqui tem o Tá. rotor central e as sapatas. Tá. E estava girando. É por isso que saiu uma de cada lado aqui, ó. Tá. Na realidade, eu já vi isso em outros aparelhos discoides, porque quando ele gira, se você faz uma radiografia, ele mostra. Passa essa próxima agora. Exatamente. A de cima, você mostra que está escrito área batista, Sim. batida, área batida, área Batista, né? batida, batista, área batida, tá? E embaixo tá como era antes da batida. Tudo que é simétrico, se você pega metade e você rebate, você acha ela inteira. Tá. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei metade de cima para o lado direito e rebati. Aí eu vejo ela como ela era. Tá. Discorde. Está vendo no meio? Essa ponta aqui, isso. Não, isso no meio, que tem bem no meio, um negócio preto. Aqui? Mais para baixo aqui? Não, não, no meio do disco. Pode ser na parte de cima ou na parte de baixo, tanto faz. Está Tá. vendo no meio? É o ser que está pilotando ela. Tá, O entendi. pé, se você olhar no pé, o pé é tridátero, tem 3 dedos. Olha o pé que está do lado de lá, o pé direito, porque o pé esquerdo, que é o pé que está para cá, ele está luxado. Mas olha como é o outro pé. O outro pé é tridátero e tem um tipo de cartilagem no meio dos dedos, porque ele está inteiro. Já viu? Esse objeto aqui, o de cima, é o mesmo, né? Mas em cima ele está batido. Então você percebe É, que houve uma deformação aqui, ó. Foi por causa da batida no riozinho. tá. E aqui seria o pé dele e aqui seria ele rebatido, por isso que não aparece o pé, né? Ele Então, está como se fosse de frente aqui, né? porque acontece que, como eu rebati o lado para saber Sim. como era a nave toda, Tá, né? Aí que você vê que ela é discoide mesmo. tá, Passa a próxima. Então, aqui você vê o lado, tá vendo? É só ela, tá vendo? tá. O lado esquerdo, onde está escrito OVNI acidentado, você Sim. pode ver a deformação que houve. Olha o outro lado como é e olha o lado de cá. Houve uma deformação grande por Tá, causa da batida. entendi. Outra coisa que você vai notar é o seguinte: eles se dizem muito adiantados, né? O pessoal diz que eles são muito adiantados. Eles me falam o seguinte: vocês, nós humanos, nós falamos que eles são muito adiantados por causa da velocidade com a qual eles viajam. Só que eles Sim. dizem que nós somos mais adiantados que eles. Por quê? Porque nós conseguimos observar outros planetas sem sair da nossa casa, Tá. pelos nossos telescópios. Agora Eles uma acham. coisa. Será que ele não foi abatido ao invés de ser acidentado?
Não, pelo que mostra a carenagem, talvez ele tenha sido abatido, mas ele bate no rio. Dentro do rio tem uma estrutura que eu acredito que é um ser humano, e para mim ele é um ser humano que foi petrificado em outra época. Por quê? Ah, É muito duro. Dá para perceber que é um ser humano, humanoide, né? Mas a, a batida foi uma coisa muito forte, muito forte. foi muito violenta, né? Foi muito violenta, entendeu? E a deformação também foi muito violenta, porque você reparou, pegou a perna esquerda do fulano e matou o cara, porque em foto mais à frente você vai ver que ele está. Pode passar mais para frente. Aí, ó. Tá vendo do lado direito? Tem um que é todo negro, né? É o mesmo. O do lado direito, repara na posição. Ele está com os braços cruzados e se empurrando para trás. Não tem, como nós temos, por exemplo, não tem airbag, tem cinto de segurança, mas não tem airbag. Ah, Entendeu? Então, se você olhar no preto com muita atenção na área do pescoço, você vai reparar que tem um tipo de quebradura, né? Quebrou aqui. Porque sei. ele se joga para trás com a batida e aí quebra o pescoço aqui. Agora, Ah, não dá para ver a fisionomia aqui. Aí eu desenhei em cima do que eu estava vendo, tá, porque entendi. dá para ver até a cadeira que ele usa. Tá. Dá para ver Ô, até a Paulo, cadeira. Oi, Paulo, posso fazer uma pergunta? pode, pode. Esse caso eu já tinha conversado com o seu João, Hum, que é o caso de Magé, né? é isso. Que é recente, ele é recente, né? Praticamente foi. Foi há uns 2 anos atrás, mais ou É menos. Isso. recente. Isso, Eu estava isso. aqui dentro de casa, era mais ou menos entre 8 e 8 e meia. E eu Certo. fui, é como se eu tivesse sido chamada para sair para fora. Quando eu saí na sacada de casa, uma bola vermelha entra no meio do céu. Tum, uma bola vermelha entra no céu. Eu falei assim, que é isso? E aí veio assim, ó, entrou no meio do céu e passou por cima de casa, mas bem lá em cima, né? Passou por cima de casa. E aí eu fui deitar. Falei, tudo bem. Umas 11 horas fui deitar. Quando eu acordei, 5 horas, acho que mais ou menos 3 horas da manhã, entre 3 e Certo. 5 horas da manhã, uma porção de caça indo Aviões de caça. na mesma direção que foi essa bola vermelha, Aham. vai nessa direção, que é para o Rio de Janeiro, tá? Certo, Eu eu tô sei. aqui que é região leste, né? Vai para lá. E aí eu começo a olhar na internet, gente, caiu alguma coisa aqui. Sim, E aí caiu. eu fui ver que tinha caído um objeto em Magé. E aí, Isso. depois de um tempo, eu falei para um amigo meu que é astrônomo, era na época ainda do governo Bolsonaro, e aí os coronéis falaram assim para mim, da aeronáutica, falaram que era para mim ficar Opa, quieta, porque todo mundo já tinha sido calado, que peraí não que era para mim saiu fazer daqui. mais nenhum comentário sobre isso. Não sei como é que faz para Só voltar. só um detalhezinho, deixa eu cumprimentar aqui o senhor Marco. Senhor Marco, por favor, coloca a imagem do senhor, o seu som. Ô, João, a minha imagem sumiu do quadro aqui. Eu não sei se eu mexi em alguma coisa. Eu estou vendo o senhor aqui. Eu estou vendo o Você senhor está me normalmente aqui. vendo? Estou. Mas eu não estou vendo vocês. Deixa eu parar o compartilhamento, peraí. E agora? Ainda não. Ah, o senhor Marco. Boa noite, senhor Marco. Entrei. Boa noite, como vai? Tudo Deus bem? Isa, abençoe. Desculpe, Bem-vindo à nossa live. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Lu, Desculpe que eu demorei um pouco porque eu estava fora. Tá bom. Nós estamos já. O senhor está se vendo, senhor Paulo? não estou me vendo. Tá numa tela que está escrito Zoom na frente. Não Aí eu sei o que estou vendo o senhor aconteceu. normalmente. O senhor não gostaria de sair e entrar novamente? Eu vou saber. Foi a minha filha que entrou, meu. Ah, tá bom. Mas a Puxa, gente está te vendo. Essa é boa. Tudo bem, porque a minha câmera deve estar funcionando, só que eu não estou vendo vocês. o senhor não Ah, vê ninguém. Ninguém, só vejo a tela escrito Zoom. Puxa, vê se não tem Então, um outro ícone embaixo.
Veja Aperta se bem tem no meio e vê o que levanta. Vai levantar um ícone na barra de cima e na barra superior na inferior. Apareceu um outro cadastro, centro de referência. Espera um pouco, eu vou chamar o meu filho, vamos ver o que ele pega. Espera aí. Ô, Lu, Tá bom. Aguardo sim. deixa eu Senhor ver. Marco, enquanto ele acerta a parte dele, se apresenta, por favor. Bem, meu nome é Marco Mineto. Eu, desde criança, que eu sou aficionado pelo fenômeno ufológico. Já tive alguns avistamentos, já tive alguns contatos, assim, bem diferentes. E a coisa mais interessante é que, com 7 anos de idade, olha que coisa incrível, eu pedi para o meu pai me levar no cinema para assistir Eram os Deuses Astronautas, do Eric Von Däniken. Como é Tá. que uma criança com 7 anos quer assistir um filme de ET ou de possíveis tecnologias dentro da pesquisa do grande Eric Von Däniken, né? E sempre acreditei que todas as civilizações antigas foram visitadas e o planeta Terra sempre foi visitado por seres que não são daqui. Isso é mais claro do que isso, Eu concordo impossível, né? 100% com o senhor. Deixa eu aproveitar, É. senhora Márcia. Hoje eu não pedi para a senhora se apresentar, por favor. Senhora Márcia, se apresente. Eu sou a Márcia, moro aqui em São Paulo. Sempre fui uma criança meio esquisita. Isso todos nós somos. Todos nós somos. Eu já volto, só um minuto. Tá. Então, sempre conversava com o invisível, sempre conversei. Sempre com o amiguinho invisível. Sempre tive visões, premonições. Que bonito, e aí hein? até que eu tive um contato, né? Até que eu tive um contato e depois uma... Não foi uma abdução, porque eu não aceitei a abdução. Eu pedi para voltar. Tá, e aí eu entendi. tive contato no meu quarto. Eu estou ouvindo eles, Beleza. tudo, mas não estou... Senhor Paulo, o senhor conseguiu nos ver agora? Eu desliguei, inclusive, o negócio aqui, porque não estava dando para... Acho que ele não está ouvindo, senhor Paulo. Não mesmo. Isso são problemas técnicos, não tem jeito. É verdade. É verdade. Vamos ver, chegou mais uma pessoa. A senhora Cristiane Vargas. Olha, eu ainda estou ouvindo eles, mas eu não estou vendo nada. Estamos lhe vendo também. Oi, seu João, boa noite. Desculpa o atraso, é que eu estou no trânsito, viu? Sem problema, senhora Cristiane, sempre bem-vinda. Muito obrigada, estou escutando aqui, viu? Boa noite a todos aí. Boa noite, que Boa Deus noite. abençoe. Amém, noite. senhor. Obrigada. Nós estamos num pequeno intervalo, porque o senhor Paulo Giordano teve uma Senhor, dificuldade com o voltou. computador. Voltou. Voltou a Eu imagem? mexia... Obrigado, Lucas. Voltou. Eu chamei meu filho, fui chamar ele lá no quarto dele. Tá bom. Tá? Ele entende melhor que eu, porque é engenheiro também, né? Que nem eu sei, mas é mecânico. Você é mecânico também? Tá bom. Eu vou voltar a compartilhar aquelas imagens, aí o senhor pode Isso. continuar a descrever isto. Então, esse é a vítima do caso Magé. Ele estava... Eu não sei se é homem ou mulher, não dá para distinguir. O que dá para perceber é que ele possivelmente é um ser aquático, por causa dos pés. Está vendo os pés aqui? Sim. O pé esquerdo e o direito? Repara. Sim. Ele luxou o joelho esquerdo e o pé esquerdo. E tanto é que tem uma película interna, né, entre os dedos, e, inclusive, a nossa história diz que nós saímos do mar. Sim. Nós viemos do mar. Eu concordo com essa teoria e estou estudando essa teoria para demonstrar essa teoria, que nós somos descendentes do povo do mar, povo das águas. E tem mais uma coisa. Nós aqui, no meio dos dedos, essa pelezinha que a gente tem aqui, é porque antes vinha até a ponta dos dedos. Certo. Tá? Eu lembro quando meu pai falava disso, porque na medicina se estuda, inclusive, isso aí, né? Bom, aí eu percebi que ele tinha morrido, o ser aí morreu, porque está com o pescoço quebrado, tá? E a deficiência toda.
Passa um próximo. Vou passar. Desculpe que eu cheguei agora, mas eu posso fazer uma pergunta? Esse Pode. caso Por favor. Magé foi aquela suposta queda que teve no Rio de Janeiro, em Magé, é isso? É isso, não foi suposta, não. O problema é que os ufólogos normais, eles não iam conseguir entrar nunca. Por quê? Sim, Porque precisa credencial militar para entrar na Embel ou em qualquer exato. outra empresa. Eu fui estagiário de duas empresas que fabricavam os carros tanque. Eu tinha Certo. credencial, mas não era militar, era a credencial como funcionário da empresa. Agora, o meu pai, ele era um militar, e eu sabia muito bem como é que tinha que entrar, como é que tinha que fazer. Eu tenho até, deixa eu ver, eu estou com esses documentos que eram dele. Senhor Paulo, eu queria só interromper um pouquinho o senhor. Essa Pode declaração que o senhor está dando não pode prejudicar o senhor no futuro? Olha, se tivesse que prejudicar, já teria prejudicado, porque eu já fiz essa declaração várias vezes. É, porque alguém não Tá? pode, alguém pode questionar o senhor, por que que o senhor entrou, como é que o senhor entrou? Não, aí é que Porque está o negócio. houve. Eu não entrei, não Ah, precisa tá. entrar. O Ótimo. que eu fiz? Eu peguei fotografias das pessoas que estavam lá dentro, porque Ah, eles veicularam, não fui eu que veiculei. Eu só aproveitei para pegar. Isso ah, aqui é o local da batida, o local onde o disco entrou. Isso aqui é um rio. tá. Tá vendo que tem uma. Parece aqui, ó. Não consigo apontar para Então, vocês. assim, diz para mim que eu aponto. Olha, Esse, vai no esse meio da objeto, esse fotografia dentro objeto, do rio. o objeto ele foi derrubado ou caiu? Aí é que está o negócio. A senhora que está aí no outro lado acabou de dizer que passou, que vinha caindo uma bola vermelha, bola de fogo, e aí os caças passaram, depois de um tempo, passaram procurando. Acontece que ela caiu aqui. Agora, esses veículos eletromagnéticos, porque eles são eletromagnéticos, eles sofrem a intempérie do tempo. Isso. Porque é uma descarga elétrica. Por exemplo, nossos aviões não explodem, né? Não explodem no ar. Por quê? Porque eles não têm contato não têm contato eletromagnético nem elétrico com os raios. Por exemplo, eu já viajei a altitudes enormes, né? Uma vez até no capítulo passado, né? Na live passada, eu cheguei a viajar quase Mach 1 num avião comercial. DC-10-30 da McDonnell Douglas voava a essa velocidade. E ó, eu voei na chuva, trovoada, raio, nunca aconteceu nada. Agora, com esse tipo de veículo, ele sofre intempérie, não tem a menor dúvida, porque não é o primeiro que cai. Não. Tá, né? Roswell caiu. Quando aconteceu o Bomba Roswell, tipo aconteceu mais Exetec, vários. né? Vários que caíram, mas caíram por quê? Porque tem problema eletromagnético. Só Tá. pode ser isso. Inclusive lá em Roswell caíram 3 discos, não foi um só, foram 3 discos. Isso Tem um mesmo. que era grande, parece que tinha 16 tripulantes. Dos 16, um estava vivo, o resto estava tudo morto, e só tinha uma vigia quebrada. Tá. Rachada, não era nem quebrada. Né? Outra coisa que envolve que haja uma perda deles é o seguinte: o nosso planeta é um planeta viral. O que tem de vírus e bactérias, se o cara que não tá preparado entra, a chance de morrer é muito maior que a nossa, porque nós temos anticorpos, eles não têm. É Certo. verdade. Tá? Aqui, então, ele bate aqui. Se você olhar bem aqui no meio, você vai ver que parece ter uma figura humana. É aí mesmo, aí onde você está. É um lugar que está mais escuro. Tá. No meu modo de ver, porque eu tenho foto e ampliação desse ser aqui bem mais de perto. É esse ser aí mesmo. Aí, para mim, está parecendo um ser humano petrificado.
Aliás, não é o único que tem no mundo. Se você procurar em certas montanhas, você vai ver que parecem seres humanos ou humanoides gigantescos, mas totalmente petrificados. Quer dizer, alguém, possivelmente esse pessoal que está aqui cuidando do planeta Terra, porque vocês sabem, no século passado, quase no final do século, a Rússia e os Estados Unidos entraram em guerra. Chegaram a soltar os foguetes atômicos, mas eles não querem que haja nova guerra atômica. Então, o que aconteceu? O disco chegou no foguete e... Senhor Paulo, Oi. só um detalhe. Eu pediria para o senhor, quando o senhor se referir a esses eventos, não utilizar o termo que o senhor utilizou. Utiliza conflito, utiliza algumas coisas, que senão a Tá nossa bom, live vai ser derrubada porque pelo robô do tá YouTube, bom, tá tá bom, bom? Continue, tá por bom. favor. Não, então eu acho assim, eles entraram, aconteceu algum incidente, eles caíram, tá? E aí ele bateu aí nesse local, e nesse local tem um ser, para mim é humano, tá? Tá, Só que está ali, né? Virou tá, pedra, entendi. tá? Vai passar outra? Ó, também é o mesmo. Dentro da Imbel, tem essa montanha. Tá vendo aqui, essa montanha central? Olha bem, parece um disco voador. Parece um disco voador enterrado, assim. Tá, Eu acho que não é o primeiro, aqui, porque né? aí, bem aí. Eu fiz um desenho, mas não está aí. Eu peguei, eu sou desenhista profissional, então o que acontece? Eu fiz assim, no contorno, eu apliquei uma coisa chamada pontilhismo. E aí, eu virei a figura e dupliquei, rebati ela. Aparece, é um disco voador certinho. É um descoador certinho, dá para perceber mesmo. E está pousado lá, né? Está enterrado lá. Aqui tem Não a é a cúpula, troco, né? É, não é a troco de nada que nós já temos até um submarino nuclear, né? Você acha que é a troco de nada? Não é. Eu acho que nós temos acesso e nós desenvolvemos a partir do acesso que temos. Tá. a engenharia reversa. A engenharia reversa existe. Olha, basta dizer uma coisa. Quando foi a Guerra do Golfo, Licença, o conflito do Golfo. o conflito do Golfo, pronto. Aí, quando foi o conflito do Golfo, os americanos, da Marinha Americana, eles desenvolveram algo que a medicina usa hoje em dia. Você vai fazer uma cirurgia de profundidade, eles não usam mais catgut para costurar a pessoa. Eles têm essa cola, eles passam a cola, ele chama cola de quitossana. Quitossana é a cáscara do camarão. Aquilo fecha a ferida em 1 minuto, mesmo que seja uma cirurgia profunda. Você Tá. passa, ele aproxima a pele assim, faz, gruda tudo. Então, você acha que veio da onde? Essa Tá. tecnologia toda. Vem deles, né? Por exemplo, vem Vem deles, claro que deles, vem né? deles. Bem, outra coisa que eu posso dizer é o seguinte: olha, na live passada, eu mostrei uns seres humanoides, mas eles estavam usando, quando eles fizeram contato comigo, eles estavam usando uma indumentária holográfica da coruja. Eles estavam voando com uma coisa que a Marinha do Zewa tem, e já voaram aqui, são aquelas roupas de voo unitárias, entendeu? Estava usando aquilo lá. Dá para ver, tem cilindros, tem a caixa traseira, entendeu? Tem o comando na frente. Só Tá. de sete seres, uma não estava usando e era uma fêmea. E Tá. aí ela fala, ela faz um pedido telepático para mim. Ela fala assim: tira umas fotos, nós estamos sendo atacados. Aí eu peguei e tirei as fotos. E aparecem 7 voando, subindo em mesmo ângulo e direção,
a um objeto que está entre os dois prédios. Tá? E ele aparece, o objeto aparece entre as nuvens. Quando eu fiz o negativo por reversão, aparece certinho. E ele é maior que a distância entre os dois prédios, que tem aproximadamente 400 metros. Tá. Então, ele tem aquele bojo enorme, né, e os 7 voando. Agora, aquela fêmea, não está usando. E dá para perceber que é um ser humano como eu, como você, como qualquer Tá. outro. É por isso que eu acho que boa parte desses acidentes não são acidentes, são propositais, eles foram atingidos. Talvez abatidos. Exatamente. Porque também, para nós, se abater é uma boa, porque você vai ter a tecnologia que eles usam Sim, para você. talvez Porque, através por da exemplo, engenharia reversa. Eu hoje acho que esse raciocínio é muito interessante, porque há um outro, tá? Há muitas raças, não é? Então, como é que há você vai muitas trazer a razões. tecnologia? Se você derruba o aparelho, é claro que fica muito mais fácil você trabalhar essa engenharia reversa. Então, Uhum. tem muita lógica, tem muita sustentação Tá. esse pensamento, essa ideia. Ok. Podemos passar para o próximo, senhor Paulo? Pode ir, vai passando. Bom, agora, isso aqui aconteceu comigo em 1986. O meu pai era o dono da fábrica, nós fabricávamos uns carros de esporte tipo Puma, chamava Vila GT. Bom, eu trago o carro na sexta-feira para casa. No sábado pela manhã, eu morava na frente do Parque do Ibirapuera, bem na frente. Aí eu tiro o carro da garagem e ponho na frente, na calçada do lado do parque. Para o carro ali. Tá bom, eu desço do carro, pego uma máquina fotográfica, tiro algumas fotos do carro. Pego o carro, vou até a Sagres, porque eu morava entre a Douro e a Sagres. Aí vou até a Sagres, dou o balão, volto e paro na mesma vaga. Desço do carro, tiro as fotos. Não vi, não vi. Mandei o filme para o fotógrafo profissional. Tem um amigo, ele tem um estúdio fotográfico, ele faz cobertura de casamento, essas coisas. Mandei para ele, falei, olha, faça um favor, dá para você fazer as revelações e as ampliações, porque eu queria ampliações do carro. Nós íamos ter, em 86, nós tivemos um salão do automóvel no final do ano. Aí, ou no começo de 87, por aí, meu pai queria os folders do carro. Aí o rapaz do fotógrafo ligou para mim no meio da semana e falou assim, olha, é bom você vir aqui. Tem uma coisa muito estranha. Tem um inseto que tem 2 metros de altura. Estava na árvore encostado. E aí ele fala assim para mim, você fez faculdade de desenho industrial e de belas artes, não fez? Filho, teve curso de fotografia. Teve. Tá. A fotografia tem um detalhe que mostra que esse ser é um ser mesmo, é um ser vivo. Por quê? Porque a fotografia incide na primeira lei da fotografia, que é um corpo não ocupa o mesmo lugar do outro no mesmo momento. Então, sobre o primeiro e o segundo, tem uma sombra. E no pé dele aparece a sombra. É muito interessante. E ele tem uma fisionomia de um louva-a-Deus. E tem os 4 bracinhos, sendo que 2 são assim, ó. Tem a garrinha assim. Dá para ver. Tá. Na cintura tem uma caixinha, acho que é uma caixinha metálica. Tem uma coisa que aparece num negativo, que são esferas negras, ao redor assim dele e próximo do carro. Porque, olha, sinceramente, eu não vi, eu só vi nas fotos depois. Tá. Agora, quando é que aumentaram as casuísticas de contato com a minha pessoa? Depois desse contato. E Entendeu? o senhor tinha que Depois idade, que. seu Paulo? Hã? O senhor tinha que idade o senhor tinha nessa época, nesse dia? O senhor estava com que idade? Tinha uns 35, 37, por aí. Eu não conheci o senhor pessoalmente, nem conheci os seus casos. O senhor tem alguém na sua família tem algum caso de contato que o senhor Tem. saiba? Tem.
Minha mãe tinha. Minha mãe, quando ela era jovem, tal, né? Ela contava uma coisa muito estranha. Ela falava que quando ela veio encarnar como humana, ela teve muito medo de descer, porque a nave esférica para no meio da marola oceânica. A Nossa. marola é onde ficam os surfistas. E Uhum. lá tem de 50 a 70 metros de profundidade. Quando eu era jovem, por causa da paralisia infantil, eu precisei aprender a nadar cedo. Então, com 6, 7 anos, eu já nadava. Quando eu tinha uns 19, 18, 19, um pouco mais talvez, eu pulei de um trampolim oceânico. Olha, eu nunca tive tanto medo como naquele dia. Porque na hora que você mergulha, o corpo desce pelo menos uns 15 metros. Quando eu olhei lá Sim. para baixo, meu filho, eu fiquei com muito medo. Eu não seria surfista de jeito nenhum. Ah, você não sabe, é justamente nesse lugar que os tubarões agem. Eles pegam antes da arrebentação. Os Verdade. surfistas ficam ali, né? Eu fiquei com muito medo. Minha E mãe esses, teve. esses Minha mãe contatos, teve. esses Oi. contatos que o senhor teve até hoje, qual é a finalidade? Você chegou numa conclusão? Eles falam para o senhor qual é o motivo do contato? Olha, primeiro eles falam da hereditariedade, porque não era só a minha mãe. O meu avô Giordano, meu avô italiano, ele Sim, tinha também um histórico. O histórico era o seguinte: ele era do Piemonte. O Piemonte é a região de Turim. Só que ele gostava de alpinismo e aí ele migrou para um lugar que chama Torraca. Torraca é nos Alpes italianos, é entre o Adriático e o Mediterrâneo. E é bem sim. na coluna dorsal, é um lugar bem alto. Bom, ele contava que ele estava com a equipe italiana de alpinismo e ele foi apanhado pela avalanche. Bem, ele foi apanhado pela avalanche, aí os pequeninos pousaram, tiraram, desenterraram todo mundo, puseram na nave e deixaram numa praça em Salerno. E Salerno dista alguns quilômetros desse lugar de Torraca, porque Salerno é a capital da Campania, né? Uhum. É no sul da Itália. E Sim. uh, Torraca é perto do porto de Sapri, mas eles deixaram ele só lá. Então ele contava isso. E o meu avô faleceu falando italiano, não falava português, e a história ele contava sempre, porque ele tinha uma certa arteriosclerose com idade avançada. Sim, Ele sim, claro. faleceu com 88. Né? E ele contava isso sempre para nós, principalmente para os netos. Né? E a Que sua mãe somos. também. A minha mãe falava sobre o medo do mar. Olha, eu vivi com a minha mãe 40 anos. Nesses 40 anos, eu nunca vi a minha mãe entrar com água no mar acima do tornozelo. Ela tinha muito medo. Eu lembro que ela falava assim, nós tínhamos empregados, então, né? Ela pedia para o empregado ir buscar as coisas que ela queria em casa, baldinho, eu mandava pegar a água do mar, trazer para molhar o pé, molhar o dorso, tal, mas entrar não entrava de jeito nenhum. Tinha muito medo. Independente dessa hereditariedade, se é curiosidade, desculpe até cortar a sua apresentação, né, da nossa Não, live, não, pode falar, pode falar. mas independente da sua hereditariedade, porque há muitos casos que realmente é hereditário mesmo. O bisavô tem, o avô tem, o pai tem, ou a mãe tem, o filho tem, e Isso. assim sucessivamente, não é? Senhor Marcos, só um E- detalhe. Oi, Só um detalhe. Aqui nós estamos fazendo a apresentação do senhor Paulo, mas a qualquer sim, momento qualquer pessoa pode interceder para fazer um questionamento, tá ok? entendi. Então fique à Tá bom. vontade, viu? Obrigado, obrigado. Então, a minha pergunta, para a gente continuar na sua apresentação, é assim: existe um outro propósito de eles estarem em contato com o senhor e com a família do senhor? Bom, eu acho assim, eu também tive o contato quando criança, porque Uhum. eu estava com paralisia infantil e eu vi o ser no pé da cama. Que tipo que era? Aí, hã? Era um Grey? Era um Grey? Era um alpha grey. O Ele Alpha era um. Grey. A hora que eu vi, assim, eu
confundi com felino caseiro, porque naquela região que eu morava tinha muito felino. Aí depois que eu falei para os meus pais, eu falei, olha, parecia um gato, né? E o meu pai era um médico e era militar também, né? Então, ele entendia bem disso. Vou te contar uma outra história. Um dia, numa reunião na casa do meu pai, que foi assim, o Paulo Aníbal Mesquita, o biólogo, eu estou na ufologia desde a década de 70. Uhum. Então, o Aníbal quis sair do Geone, nós éramos pesquisadores do grupo Geone, né? E montar um grupo conhecido por ExoX. Aí o que acontece? O meu pai cede a casa, e aí o Aníbal, o Dino, eu e outros pesquisadores convidamos muitos ufólogos, e um deles era o Arismares Maral de Dias. O Meu amigo Arismares, Arismário. ele era um pesquisador holístico, não era científico, Sim, era holístico. sim, Aí ele holístico. estava na reunião. Ele estava na reunião. E ele tinha mais de 80 anos, meu pai também tinha mais de 80 anos. O meu pai Verdade. entrou na sala, ele se sentiu seguro, porque ele já conhecia a maioria e foi apresentado para o Arismares. Ele se sentiu seguro. Sabe o que ele falou? Ele virou e falou assim: eu já vi um OVNI pousado em campo militar e eu já vi os seres. Puxa. E tem mais. O meu avô materno, ele era o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Uma vez, na época do Jânio Quadros, uma vez teve um jantar na casa de um grande jurista do meio. Estava o Sobral Pinto, JB Viana de Moraes, vários advogados. Aí o presidente chama o meu avô e fala assim: eu quero conhecer o seu genro. Aí meu avô chama meu pai. Meu pai chega para ele e aí ele pergunta assim, porque foi naquela época que tinha aquele pessoal do Mão Branca, da polícia, que quando tinha o pessoal que assaltava e matava, eles iam e matavam os caras. Cuidado, senhor. Cuidado, não pode usar esse sistema. Olha, essa live minha não vai no ar, não. Eles vão cortar a minha live. Não. Tá? Eu já falei isso da outra vez e não cortaram. Então, não, deixa eu acabar de falar. É que agora o negócio está pesado mesmo, viu? Tá. Bom, o que aconteceu? O meu pai chegou e fez assim, ó, mostrou os 3 dedos para o Jânio Quadros. O que significa isso? O Jânio perguntou. O meu pai falou assim, ó, secciona o tendão do minguinho e do polegar. O que vai acontecer? Com esses 3 dedos aqui, ó, ninguém mexe uma arma de fogo. Verdade. Da onde ele tirou a ideia? Lembre-se, nós temos vários seres com 3 dedos. Verdade. Entendeu? Verdade. Aí prova com 1 mais 1 é 2. Ele sabia de muita coisa. Eu lembro de quando eu era criança, que ele já estava no exército, porque ele se forma primeiro no exército, depois em medicina. Aí, eu lembro que ele fazia coisas para os soldados, porque faziam marcha de 32 quilômetros, tudo, né? E ele desenvolvia repelente, um monte de coisa para os soldados ficarem protegidos. Sim. Por quê? Porque eu acho, sinceramente, que ele tinha contato direto. Ó, ele era um cara muito corajoso. Eu, no meio da paralisia infantil, eu não sabia, né? Mas depois, quando eu fiquei adulto, ele virou para mim um dia e falou assim: eu usei remédios em teste em você. Ah, você teria coragem de usar remédio em teste no filho? Pensa um pouco. É um risco grande, porque pode dar certo, mas pode não dar. Verdade. Né? Ok. Então, senhor Paulo, temos agora a segunda parte, que é o segundo que eu fiz do PowerPoint, né? Eu vou carregar lá e nós continuamos conversando, mas com a tela no ar. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu tomar um golinho de suco de cenoura aqui. Vamos lá. Pronto, aí nós vamos conversar aqui com o slide 50 e outros. Pode continuar conversando, só vou deixar isso aqui no ar.
Vamos lá. Aqui é o Círculo de Prudentópolis, a Flor da Vida. Bem, eu estava assistindo um programa entre o finado Gevaer e o Fred Morsch, pesquisador de Carona com OVNIs. Aí, no terceiro capítulo, o Gevaer chega para o Fred e fala assim: eu tenho quase certeza que no meio do círculo tem alguma coisa eletromagnética. Aí o Fred perguntou para ele: mas por que você está falando isso? Olha, não tem antena de celular. Você pega o celular, liga para qualquer Sim. lugar do mundo, completa. Então, é porque tem alguma coisa eletromagnética. O senhor Javer fez uma palestra também num dos eventos e ele comentou exatamente isso. A hora que entrava no agroglifo, o celular pegava de jeitinho em qualquer lugar. Qualquer Mas lugar essa eu não pega. sabia, hein? É. Essa eu não sabia. Mas pega. Bom, passa aí a próxima. Vamos ver se tem mais dessa parte, que eu não lembro das fotos que eu mandei para você. Bom, aí é Ipuaçu. Eu recebi uma mensagem telepática, comigo é sempre telepática. Assim, ó, você tem que ir até lá e fazer o contorno da cidade. Por quê? São lá aí é Ipuaçu, não é Prudentópolis. Prudentópolis é no Paraná, né, onde apareceu a Flor da Vida, né? Lá tem coisa também, mas aqui eu fui até lá com os meios que eles me deram. Eles me disseram assim, ó, você tem ferramental mais do que suficiente para ir lá e fazer a pesquisa. Tá bom, eu peguei e fui como eles me disseram. Logo que eu cheguei, eu tirei essa foto para o pessoal perceber, ó, você teve lá mesmo? Eu tive lá, ó, tá aí, ó. Crase, Ipuaçu, Santa Catarina. Ó, logo de cara me pediram que eu fizesse uma varredura. Esse é o entorno das cidades. Então, você pode ver que, de qualquer lugar, dava para perceber que eles estavam fazendo o círculo. Aonde? Em qualquer lugar. Essa aqui é a SC479. Então, era muito fácil de olhar e observar. Eu observei um único veículo, ou melhor, até mais que um, mas teve um dia que eu vi 4 veículos voando sobre o rio Chapecó. Rio Chapecó, perto já de... É mais Santa Catarina, né? Eram 4 veículos. Dos 4 veículos, um tinha um leme muito estranho. Ele tinha um leme assim, como se fosse rabo de andorinha. Assim, ó. Só que a andorinha é assim, né? Mas era assim. Tinha um tipo de teto aqui assim. Aí eu fiz um trabalho nas fotografias. Vai passando. Ó, tudo isso aqui é em torno de onde eu tinha que circular. Por quê? Os círculos estavam sendo produzidos nesse entorno. E eles falaram, vai lá pesquisar, porque não somos nós que fazemos. É coisa de outros seres, possivelmente seres humanos. Foi aqui que eu vi os 4, tá vendo? Tem uma araucária do lado esquerdo e do lado direito tem uma, e dá para ver o rio lá na frente, ó. Foi bem aí mesmo que eu vi. Aí, quando eu cheguei a ver os veículos descendo, eu fotografei. Eram 4 veículos. Tinha um batedor na frente, a nave, que eu considero uma nave compasso, um segundo batedor, e a terceira, ou melhor, a quarta nave era uma nave tanque. Era retangular e tinha o tamanho de 2 campos de futebol, pelo menos. Nossa Senhora. Por que eles levam uma nave tanque? Eu não pesquisava só o Brasil, eu pesquisava também a Inglaterra. O que acontece? Por que os círculos aparecem uma vez por ano? Pensa bem, por que os círculos aparecem uma vez por ano entre outubro e novembro? Porque você não consegue pentear as gramíneas
se elas não tiverem umedecidas com algum líquido quente. Tá. Porque se você fizer o penteado das gramíneas com elas frias, quebra e não fica penteado. Então, Entendi. eu descobri na conversa de alguns pesquisadores ingleses que eles usavam um fertilizante que tinha o natural e tinha também o sintético. A diferença entre eles, primeiro, o sintético custa caro, mais caro que o outro, que é normal, é natural. O fertilizante sintético, o ponto de ebulição é 170 graus. Em 170 começa a ferver. Já o natural ferve a 130. Por que eles usam então, por que eles usam o natural ao invés do sintético? O sintético, se eles pudessem pagar, eles podiam fazer várias vezes, usar várias vezes. É por isso que eles só fazem uma vez por ano, porque é colhido. E você tira da onde? Tá. A sua excreção faz isso aí. Tá. É uma coisa que nós humanos fazemos. O que é? Não são fezes. Só um segundinho, senhor Paulo. Se eu cumprimentar a senhora Maria, que chegou agora. Senhora Maria, seja bem-vinda, fique com Deus. E se a senhora quiser colocar a imagem da senhora Maria. Pronto, pode continuar, senhor Paulo. Desculpe a interrupção. Sem problemas. Então, é uma coisa que nós humanos excretamos. E não é massa, é líquido. É o suor, Não, é a urina. Tá. a urina. É a urina. A urina, ela é um fertilizante que é altamente contaminante. Todos os mamíferos excretam, certo? Sim. Então, é por isso que fazem os círculos só entre outubro e novembro. Agora, o que o senhor acha? Qual seria o grande objetivo desses círculos espalhados pelo planeta todo aí? Acontece o seguinte, essa tecnologia vem de 3 países. Esses 3 países têm as suas maiores colônias no nosso país. A tecnologia que faz os círculos tem detalhamento de engenharia que é relacionada a um dos 3 países. Então quer dizer que os círculos não são de origem extraterrestre? Não, eles mesmos pediram que eu fizesse a pesquisa porque não é extraterrestre. É mesmo? É tecnologia humana. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era moço. Pode contar. Eu sou um ilustrador. Então, o meu avô italiano, ele era fascista. O fascismo é pior que o nazismo. Uhum. E ele foi mandado embora da Itália. Por isso que ele veio para o Brasil. Porque no Brasil aceitava-se, e porque tinha o partido fascista no Brasil. Sim. Bem, aí logo que saí das faculdades, porque eu fiz desenho industrial primeiro, depois fiz belas artes, tal. Quando eu saí, comecei a fazer trabalhos, tal. Eu fazia muito semblante feminino e tudo mais. Um dia, eu fui procurado por 3 pessoas simpatizantes do nazismo. Eram 3 alemães. Eles fizeram uma encomenda para mim. O Führer, a feição do Führer. Uhum. Eu virei para eles e falei, olha, eu não Para quem sou não sabe, o Führer simpatizante. é Adolf Hitler. Adolf Hitler, isso. É isso. Aí o que aconteceu? Filler é melhor, soa melhor filler. O Führer Führer. soa melhor, é verdade. Aí o que acontece? Eu falei para eles, olha, eu não assino a obra. Eu posso até fazer, mas assinar eu não assino. Aí eles toparam e pagaram. Eu fiz e entreguei para eles. Agora, pergunto para você. Eles são
estão radicados no Brasil. Possivelmente Santa Catarina, Rio Grande, aquela região. Quem tem interesse em mostrar alguma coisa? Eles têm interesse. Depois, eu não acredito que eles tenham perdido a guerra. Os melhores carros do mundo são dos três: Japão, Itália e Alemanha. E a Alemanha. As melhores ferramentas... Deixa eu interceder mais alguma coisa. Eu preferi que nós não falássemos desse assunto militar. Tá, Preferi que nós pulássemos esse assunto sem citar o militar. militar, sem falar do militar. Tá, eu sem falar esse conflito, os nomes, a nossa sem live falar. ficou... Então, mas eu tenho assim, Tá. por exemplo, eu fui procurado e eu fiz. Pagaram? Pagaram bem. Mas eu falei, ó, não sou simpatizante da causa. Tudo. Mas o senhor Não Paulo, falaram nada. desculpe cortar, esse encontro teve alguma coisa a ver com a ligação com os alemães, com os extraterrestres ou não? Olha, eu acho que teve pelo seguinte. Eu fiquei observando as naves. Essas naves são as naves que constroem os círculos. E são as mesmas naves que fazem no Brasil e fazem na Europa. Por quê? Eles têm um sistema que abre o caminho de minhoca. E dá para ver. Por quê? Quando eu foquei a nave passando justamente nesse pedaço da fotografia aqui, em cima do rio, eu consegui diferenciar as naves. E aí eu peguei e fiz uma análise fotométrica naquela que tinha o rabinho assim. E tem os pentes. Tinha, olha, por incrível que pareça, tinha um mergulhador na parte de trás. Ele estava à frente de um daqueles, sabe aquilo que tem no submarino para olhar o Periscópio. Periscópio, isso mesmo. Ele está no periscópio, tem a fisionomia, ele está usando uma bermuda, está de chinelo havaiana, está de capacete e com aquele negócio de respiração atrás. Mas é uma respiração moderna, não é aquela respiração que os mergulhadores usam normalmente, não. É um produto que, inclusive, eu já vi nos Estados Unidos, que é uma caixa que facilita que você respire. E esse ser humanoide, pelo menos, ele está na parte de trás da aeronave. Agora, por que eu falei de um dos três? Dos meninos. Porque acontece que a tecnologia que é usada é parecida com aquela daqueles meninos que soltavam os foguetinhos. Verdade. Entendeu? Dá para ver nitidamente. Então, só pode sair daquela coluna. E das outras duas, porque são coniventes. Vamos falar que é verdade. Né? Ok. Não falamos, não dá nome para ninguém. Aí o senhor foi fazer, então, essa pesquisa nesta cidade e viu... E aí eu vi os objetos, tal, direitinho. Algum deles, ele desceu ou alguém falou com o senhor ou não? Não. Ninguém desceu. Não houve eu também não vi fazendo. Eu vi o veículo, eu fotografei e fiz a análise na fotografia. Porque isso que eu faço. Essa experiência foi de dia ou à noite? Não, foi durante o dia. Durante o dia. Eles estavam retornando, porque assim, tem a barragem de Quebra-Queixo, que é no Rio. Né? Eu estou desconfiado que eles mergulham. Os objetos devem ficar escondidos em alguma coisa abaixo do nível da represa. Da barragem, porque tem uma barragem, né? A barragem do Rio Chapecó, porque é hidroelétrica de Chapecó. Tá? E eles têm a barragem. Muito possivelmente os objetos mergulham. Teve alguma outra pessoa de testemunha da cidade com o senhor ou não? Não. Eu usei o ferramental que os meus contatantes me deram.
postaram, né? Eles equiparam o meu equipamento de uma forma que eu consigo fazer o que eu quiser. Inclusive, nas análises, quem me ensinou esse tipo de análise foi o Claudeir Covo. O Claudeir Covo, ele era um ufólogo da velha guarda. Ele era meu padrinho na ufologia. Por quê? Porque foi assim, ó. E primeiro eu conheci o Claudeir um dia que eu estava saindo do curso de desenho industrial do Mackenzie. Eu fui atravessar a Maria Antônia, e aí, na frente, naquela época, era a Faculdade Metropolitanas Unidas. A FMU era na frente do Mackenzie, na Rua Maria Antônia. Uhum. Aí tinha, no anfiteatro, tinha uma faixa escrita assim, curso de Ufologia 1 com o professor Max Berezovski. Eu fui, atravessei a rua, eu ia almoçar, tinha dinheiro no bolso, cheguei, fiz a minha inscrição. Na minha frente estava o Claudeir Covo. Isso foi em novembro de 77. Conheci e tal, aí perguntei para ele se ele conhecia algum grupo que eu pudesse frequentar, ele me convidou para o INFA. O INFA era o grupo dele, né? Sim. Ele era, inclusive, trabalhava com a revista UFO e tudo. Aí eu comecei a frequentar, porque eu morava na Quarto Centenário e esse IFA fazia reuniões toda última sexta-feira do mês na casa do Bento, que era uma travessa da Afonso Braz. Era pertinho de casa, eu ia de carro, porque o Ibirapuera é um bairro muito perigoso, muito escuro por causa do parque, né? Eu morava bem na frente do parque. Então, eu voltava sempre de carro, né, à noite e tal. Bom, aí em 84, mais ou menos, 84, 85, eu já era casado, já tinha filho e tal, precisava trabalhar, arrumei um emprego na Arteb. Arteb, faróis, lanternas, tudo, né? Faróis e lanternas, eu conheço. Aí eu fui trabalhar lá. Um dia eu trabalhava na engenharia de produto. Eu estou no salão de almoço, tá? Aí entra o Claudeir assim, né? E aí ele me viu, porque eu abanei a mão para ele, ele me viu e sentou na minha mesa. Você está por aqui e tal? Eu estou aqui e tal. Ele trabalhava, ele era o gerente da fotometria. Fotometria é a ciência que mede os fotos, os comprimentos dos fotos. Por exemplo, farol do carro, você vai dirigir. O seu facho, o facho que fica à frente do motorista, é mais curto que o outro. Verdade. O outro é para pegar a parte do acostamento, né, que é mais longo. Então, ele fazia todos esses cálculos. E eu estava lá todo dia. Uma vez teve um negócio na Mercedes-Benz. O disco passou assim e virou tudo quanto é caminhão no pátio, tudo, né? Eu queria ir, mas o gerente da engenharia não deixou eu sair. Falei, não vai sair. Passou um objeto? Passou um disco em cima, mas passou bem baixo, né? Nossa. Virou um monte de caminhão, tudo. O Claudeir foi ver. Foi na fábrica olhar, tirou foto, um monte de coisa. Só que o gerente da engenharia não deixou sair, falando, o senhor não vai sair, não, pode fazer trabalho aí, que tem um monte de trabalho. Não, por quê? Porque eu fui contratado para desenhar peça explodida para um catálogo internacional. Eu tinha prazo para entregar, porque eles iam para a Europa para levar os catálogos e tudo mais, né? Então, já viu, né? Não me deixou sair, o senhor ficou muito amigo do Claudeir, não? Bastante. Eu dava carona para ele para casa. Né? A gente... Posso fazer uma pergunta? Olha, O Claudeir teve algum contato físico com o irmão das estrelas, um extraterrestre, ou não? Olha, isso eu não sei. Não posso te afirmar. Eu lembro, assim, que ele sempre fazia as pesquisas. Por exemplo, o meu irmão, no dia do aniversário de São Paulo, em 91, o meu irmão me chamou, eu já trabalhava na Arteb. Ele foi no meu quarto, bateu na porta, perguntou se eu estava dormindo, eu falei que não. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui, eu estou vendo um veículo que não é um avião e ele está fazendo um movimento tipo folha seca no Hospital do Servidor Público. Aí eu fui lá olhei e vi. Aí eu fiz o relato por escrito, não tinha nem como fotografar. Fiz o relato por escrito e levei para o Claudeir.
Aí ele fez todo o levantamento dessa casuística. E depois ele fez um evento e ele descreveu tudo o que tinha acontecido. Esse veículo entrou pelo Rio Pinheiros, primeiro pegou Marginal, foi até aquela passagem do Rio Tietê para o Rio Pinheiros, aí subiu pelo Rio Pinheiros, foi até o Shopping Morumbi, subiu de lá, veio até Congonhas, passou por cima de Congonhas, e nós vimos, era 11h30 da noite, quando ele passou ali no servidor público, e a nossa casa tinha um visor que dava para o servidor público. E foi ali que meu irmão ficava fumando lá em cima, que era o sobrado, né? E aí... Sim. E o formato do objeto era tipo disco era mesmo discoide, ou formato? era discoide. Discoide. Não, discoide. Com luzes ou não? Tinha luz? fagulhava, porque não tinha luz assim de giro, mas conforme fazia o giro, fagulhava para os lados e ele fazia aquele movimento folha seca, né? Vai, volta, Sim, vai e volta. sim. Quando passaram 2 aviões de caça que passaram do aeroporto de Congonhas para Cumbica, aí ele levanta e arranca para o outro lado. Eu lembro como se fosse hoje, porque o céu era de brigadeiro, não tinha nuvem nenhuma. E na hora que ele arrancou, assim, relampejou. Foi um negócio muito bacana de ver. Né? Ok. Senhor Paulo, continuando a descrição aqui desse slide. Bom, aí que está o negócio. Está vendo? Aqui, a entrada. Essa aqui é a entrada quando você vai para a hidroelétrica de Chapecó. Tem essa entrada aqui, aí você vira lá em cima, perto do rio, você vira à esquerda e vai descendo. Está vendo a nuvem aqui? Que eu circundei a nuvem aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó, em cima eu ponho uma faixa de seta e logo em cima, isso, aí mesmo. Olha bem para isso aí. Parece uma nuvem, mas você já viu uma nuvem ter cúpula? Realmente, hein? Passa uma para frente. É uma camuflagem. Essa é a entrada. Tá vendo a entrada aqui, ó, a faixa deles aqui, ó? Dá para entrar, fica aberto noite e dia. Olha aí, ó. Essa é a limpeza da foto. Tem a cobra em cima. Tem aqui em preto, é uma âncora. Atrás tem 2 negócios, parece 2 pés de pato, e na frente tem duas hélices, uma de cada lado. Só que a do lado de cá, ela é meio coberta pela âncora. A outra dá para perceber. São 2 turbo-hélices na frente, 2 pés de pato atrás. E a cobra em cima. Isso aí, ó, é do caso do Rancho Skinwalker. Já viram o ser dentro, atrás do orbe? Nossa! Clicando aqui, realçando, ele aparece melhor, né? Melhor, é. Eu vejo pior, mas dá para ver bem. O que é isso? Eles mostram assim, mas mostraram de longe o orbe passando assim, né? Não teve dúvida. Eu selecionei o negócio e puxei para fora. Aí eu vi o ser atrás, olha lá. E parece que essa luz está no coronário dele, no chakra do coronário. Parece eu mesmo. não sei se é no coronário ou se é um orbe provocado por fora. Eu sei que eles mostram muita coisa, mas eles não evidenciam a coisa. Eu prefiro evidenciar. Eu gosto de evidenciar a coisa. Aquele rancho Skinwalker, aquilo não é brincadeira, não, viu? Que tem de fenômeno Não, lá, hein? E o Travis Taylor, ele é o PhD, o físico, né? Ele agora não trabalha mais lá, ele trabalha na NASA agora. Eu acompanhei. O governo chamou ele para trabalhar na NASA. Eu acompanhei diversas reportagens do Skinwalker.
inclusive da... Agora tem um outro programa que chama Além de Skinwalker. Isso aí, eu já Porque vi. como é que era o nome do dono do Skinwalker antes de ser o dono Não me lembro o nome dos donos, mas ele foi passando de uma pessoa para outra que o pessoal enjoava e vendia. Não. Um dos donos é aquele que está metido com algumas partes da Estação Orbital Internacional. Bigelow. Bigelow. Tem mais que mais que um rancho. Lá nos Estados Unidos, não é como nós aqui, as nossas são fazendas. Eles não. E não é muito grande. Porque, por exemplo, a minha família tem uma fazenda em Ribeirão Preto com 14 mil alqueires. Eles lá, um rancho, Skinwalker, tem 200 e poucos alqueires, eles já acham que é um negócio do outro mundo. Né? Eu acho que é muito pequeno. Né? Se for para ver assim, propriedade, eu acho que é pequeno. Então vamos jogar no debate aqui. O que vocês acham que tem lá no rancho Skinwalker? Tem base subterrânea? O eletromagnetismo é muito alto? O que tem lá? Olha, eles já fizeram ali vários testes, inclusive eles colocaram pontos de observação para filmagem e depois fizeram alguns eventos para provocar a aparição dos discos e filmaram várias coisas ali. Mas depois toda vez que eles lançavam um foguete, apareciam os discos para proteger a área. Entendeu? Eles chamam de não é orbe, tem um outro nome lá. Eles falam lá que aí aparecem os objetos voadores não identificados quando estão subindo. Uma vez eles fizeram eles chamaram uma equipe de drones, desses drones que fazem aquelas revoadas imitando animais e tudo mais. Levantaram, se não me engano, 600 drones. 600 drones. Chegou numa altura, os drones começaram a cair, se projetar do chão para o chão. Por quê? Lá tem alguma coisa, é óbvio que tem. No meu modo de ver, com as minhas análises, eu já vi estruturas metálicas abaixo da superfície. Eles têm leitura também subterrânea, tudo. Tem Mais de 60 metros de profundidade. E eles viram algumas coisas. Mas agora, nesse negócio são 2 ranchos, tem mais um rancho agora. Eles descobriram que tem alguma coisa. Por exemplo, um dos membros fala assim: aqui embaixo, na mesa de baixo, tem um objeto que envia sinais para o espaço. Ué, que raio de sinais que são? Que aqui é um objeto voador, só pode ser. Claro. Ainda mais que eles põem sonda metálica, né, para atravessar a mesa. Só que não atravessa porque pega a superfície e ela é meia discoide. Então, o metal entra aqui, começa a bater, não fura e vai subindo, vai descendo. Eu só queria esclarecer um detalhe com relação aos foguetes que eles lançam lá. São foguetes tipo universitários, são coisas pequenas. São foguetes de universitário, não são foguetes que vai para altas altitudes, não. São coisas bem simples. Não são para alta altitude. Isso. Mas acontece o seguinte: sobe a 2, 3 mil metros. Isso. Mas não chega a subir. Por quê? Porque desvia a rota. Sim. Desvia a rota. Por quê? Porque tem alguma coisa que faz com que eles saiam de rota. Por exemplo, teve um rabino, não sei se alguém viu, o rabino foi fazer uma canção judaica, né? E aí o calor, as ondas caloríferas aumentaram muito no meio do canto do rabino. É porque tem alguma coisa em profundidade. Eu assisto eu acho até que eles já descobriram muito mais coisas, só que como é um programa de televisão e existe aí um controle de mídia, não se pode mostrar tudo e nem falar tudo, né?
Não, A não é, Carol não é Capel controle mostrou de muitos mídia. artigos. A Carol Capel mostrou muitos artigos a respeito de Skinwalker. Eu Mostrou, assisti boa parte mostrou. deles. Eu vi também. Eu também vejo bastante. Estão sempre mostrando alguma coisa. Mas é isso aí. Então, Tem mais alguma coisa que você vai não, mostrar? aqui esse é o último slide, pelo menos de hoje que o senhor encaminhou, era esse aqui, né? E aí eu coloquei um adendo aqui. Para o futuro, vocês terão outras surpresas do senhor Paulo Giordano. Então, o que eu posso mostrar assim ainda, não hoje, uma próxima vez, são os slides que eu fiz das naves que estavam voltando de ter feito círculos no Brasil, tá? Isso eu posso mostrar, porque eu tenho a série das fotografias e da limpeza das fotografias, até você vai ver que Então, pela sua experiência e pela sua história, o senhor tem várias fotos de objetos. tem. Tenho várias fotos de objetos. Por exemplo, o Scott Kelly é um dos gêmeos astronautas. Uhum. O Scott é aquele que ficou um ano na Estação Orbital Internacional. Isso, Um dia isso. ele tira uma fotografia de um aparelho que estava muito alto, muito mais alto, porque você sabe que a Estação Orbital Internacional fica a 460 quilômetros. Bom, Isso. mas a nave que ele viu estava muito mais alta. E ele fotografa, pega a fotografia e manda pela internet para a filha dele. Ela pega e joga na internet. Jogou na internet, virou comida de peixe, todo mundo pega. Todo Aí mundo pega. eu peguei a foto, ele fala qual é, onde estava o aparelho. E estava bem lá em cima, né? Pequenininho, era bem pequenininho. O que eu fiz? Eu selecionei, trouxe para o meu programa e aumentei 3.200%. Ficou desse tamanho. Ficou do tamanho da tela do notebook. O E que, que qual eu era o pude... formato? Aí O que está o formato. negócio. O formato lembra um carro de Fórmula 1. É mesmo? Por quê? Por que nós, quando construímos os carros de Fórmula 1, nós construímos com aquele desenho? Porque é aerodinâmica. Porque é aerodinâmico. Então, o que você precisa para vencer a atmosfera terrestre? A aerodinâmica, Um formato aerodinâmico, claro. formato aerodinâmico. Tá bom. É. Aí eu consegui trazer, aumentar e olhar. Na frente tinha os dois anéis. Os dois fixos. Um fixo na carenagem e o outro. Já viu alguma bicicleta que não tem aro e não tem corrente? Não. Tem bicicletas na Europa que ela tem a roda, tá? Não tem aro aqui, mas a propulsão do pedal é dado no pneu. Isso eu não sabia. É dado, depois eu arrumo umas fotos para vocês verem. E aí, o segundo anel, o anel que vai à frente daquele que é fixo na carroceria, ele é preso numa caixa que vai embaixo. Quando eu fiz o relevo, apareceu os dois discos em paralelo e a caixa embaixo. Foi somar um mais um é dois. Como é que abre o caminho de minhoca? O caminho de minhoca é uma ampliação do campo vibracional. Isso. Conforme você tem o gravitacional, né? É como se fossem dois anéis com ímãs. Isso. Como é que aí que tá, né? Como é que eu desconfiei disso? Quando eu era mais moço, eu frequentei o Colégio Pio XII, no Morumbi. E eu lembro da missa campal, quer dizer, foi quando puseram o primeiro tijolo no colégio. Um dia, numa festa junina, eu devia ter uns 17, 18 anos, por aí. Eu estava sozinho, e aí estava com um pouco de frio. E eu tenho um companheiro que eu converso de vez em quando, telepaticamente, e eu sempre fui acompanhado. Eu chego assim e falo, pô, tô com frio. Como é que o que eu faço? Aí ele virou para mim e falou assim, estende a mão esquerda. Estendi. Estende a mão direita. Estendi. Esfrega uma na outra. Ah,
esfregando a mão esquenta, realmente esquenta. Por quê? Ele perguntou para mim, por quê? Eu falei, não sei. Ele virou para mim e falou, por quê? Porque esquenta, amplia o campo que você tem. Você tem sangue dentro, não tem? Com sal e tudo. Então, quando você esfrega as mãos, suas mãos esquentam. Aí eu lembrei do que ele me falou, falei assim, poxa, então a energia deles é uma energia por fricção. Por fricção. Fricção. O que Porque vocês você, acham que... quer ver uma coisa? Hum. Quais são as formas dos objetos voadores não identificados? Cilíndrico, discoide, esfera. Esfera, cilíndrico, discoide, ovoide, Hexagonal, hexagonal. elipsoide. Hexagonal. Não, é hexagonal, mas o hexágono deles é um disco. Entendeu? Depende da forma, mas sempre gira em torno do disco. Por quê? Por causa do É o campo tipo de eletromagnético. É o O tipo campo de energia, eletromagnético. por causa da ampliação do campo. É isso É mesmo. assim que funciona. É isso mesmo. O que vocês acham com esse aumento de aparições aí? Vocês acham que eles realmente vão aparecer com maior volume para o mundo todo apreciar e ver, não? Ou não? Eu acho que não. Por quê? Você acha que não? Não. Porque acontece que nós estamos num sistema bíblico, né? O nosso amigo aqui que está aparecendo aqui na minha frente, aqui, ele sabe. Olha, imagina o que seria se eles aparecessem assim em grande número. Seria uma confusão. Uma super confusão. Como é que tem isso, mas não foi o Deus que nos fez e tudo mais? Como é que vai ser explicado isso aí? Não, a primeira que o conflito mundial seria com a igreja, a religião. Primeira Exato. coisa. Não, Eu só queria fazer um pequeno à parte agora. A senhora Cristiane e a senhora Márcia e a senhora Maria do Carmo não fizeram nenhuma pergunta. As senhoras têm uma pergunta para fazer? Como nós estamos conversando e elas ficam quietinhas e não falam. Senhora Cristiane, liga o microfone da senhora. Eu cheguei agora há pouco, eu estou acompanhando a conversa, mas eu acho muito interessante o que é falado. As perguntas também são bem interessantes. Senhora Cristiane, a senhora tem uma pergunta? Então, é muito interessante isso que o senhor Paulo fala, né, a respeito dos contatos que ele teve, né, e das experiências, né? Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei, viu, senhor Paulo? Aí queria saber, né? O senhor acha que esses intraterrenos, intramarinhos, eles são híbridos que estão aqui entre nós? Não são do espaço? Espera aí. Intraterrenos, repete o que eu não ouvi direito. Não sei se é seu nome, né? Se ficam embaixo do mar, né? Né? Deve ter Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Você lembra quando teve o maremoto da Ásia? Sim. Lembra? Tá. Nós tínhamos dois médicos, um casal de médicos brasileiros que estavam mergulhando. Eles não sentiram absolutamente nada. Por quê? Porque, então, nós teríamos objetos voadores não identificados abaixo do nível do mar. Porque é muito mais seguro. Nós não somos tão inteligentes. Se nós fôssemos inteligentes de verdade, nós estaríamos abaixo do nível do mar. Vira e mexe, nós sofremos com certas notícias que pode evoluir para um choque de um asteroide e de outras coisas mais, porque nós moramos na parte de fora do planeta. Agora, imagine se você morasse dentro da parte que funciona como um amortecedor. Você não sentiria nada. Você teria uma proteção muito maior. Sabe, alguns países do mundo já estão pensando em fazer coisas abaixo do nível do mar, porque a segurança é muito melhor. A nossa tecnologia ainda não é avançada o suficiente para poder... Não é, ainda não é, não está a esse ponto. Exato. Senhora Cristiane, nós não ouvimos a senhora, está muito baixo, chega mais perto do microfone.
senhor acha que são híbridos, no caso, que existem Olha, eu acho que híbridos somos todos nós. Todos nós somos híbridos. Eu vou te contar uma coisa que meu pai era médico, eu tenho filho médico, filha médica. É o seguinte, uma criança humana, ela pode nascer com 4 meses de gestação. Com 4 meses. Tá? São 120 dias. Por que essa criança pode nascer com 4 meses? O que você acha? Por que ela pode nascer com 4 meses? Falei para uma incubadora? Ela vai para a incubadora, mas o que acontece? Por que ela pode ir para a incubadora? Porque acontece que a parte etérea dela está totalmente dentro daquele corpo de 4 meses. O normal são 270 dias ou 9 meses. Mas hoje você tem... Eu moro em São Paulo. Minhas netas nasceram de 6 meses para 7. Gêmeas. Hoje elas têm 6 anos, porque a mãe médica fez com que elas nascessem no hospital maternidade. Ficaram na UTI 90 dias. Uma neonatal de 6 meses. Eu escutei de uma médica pediatra da maternidade de Santa Joana que eles tinham UTI neonatal de 4 meses. Isso quer dizer que uma criança de 4 meses, ou seja, 120 dias de gestação, está com o corpo etéreo completo. Completo. Aos 120 dias está completo. Tanto é que vai para uma incubadora, vão passar sonda na criança toda. Tá? E tem criança que chega a viver mais de 100 anos. Eu tive um tio, ele faleceu com 103 anos. Não são todos os parentes que morrem com essa doença. Tem uma tia hoje com 99. E eles estão vivos. Não estão cientes da vida, porque parecem vegetais, mas estão vivos. Você não pode tirar a vida de quem está vivo. Não pode cometer uma eutanásia, não pode. Por lei, você não pode fazer isso. Né? Mas é por isso. Eu acho assim, a nossa vida é uma coisa que começa muito cedo. E quando você morre, o que morre é o corpo. Talvez você não saiba. Todos os seus líquidos, sangue, suor, urina, lágrima, saliva, tudo, o sal do oceano. O sal do oceano é o que mantém a sua pressão. Tanto é que muitas vezes você tem pressão alta, tem que parar de comer sal. Comida sem sal. Por quê? Justamente por causa disso. Tá? Então, o corpo volta para o pó. É o espírito que é o importante. Esse espírito vem de vários orbes. O próprio Jesus falou: o reino do meu Pai tem várias moradas. Tem muitas moradas. Muitas moradas. Mas tem um erro, não no que Jesus falou. O paradoxo de Fermi está errado. Eles procuram vida como a nossa. Não é igual a nós. O Armstrong e o... Qual foi o outro que estava com o Armstrong? Era o Buzz Aldrin. Aldrin, é o Aldrin. Aldrin E o Armstrong. O Armstrong. Eles viram algo na Lua. Não foi o fundo de um cilindro. Não foi isso que eles viram. Eles viram Papai Noel. Eles viram um ser... Papai Noel existe. Eles viram Exato. um ser transparente passando. Eles viram um ser transparente passando. Por quê? Existe uma teoria que diz o seguinte, que existe uma raça, que possivelmente é a nossa raça de origem, que não tem corpo. Então, desenvolveram o planeta Terra e trazem essas nações que não têm corpo a habitar aqui. O que é que nós fazemos todo santo dia? Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. O que a gente faz todo dia? Claro que a gente acorda.
Não, Escova os dentes, toma banho. não, mas eu digo assim, você trabalha, não trabalha? Sim, Você não trabalha? sim, O que que é o trabalho? É uma relação humana, não é? sim. O que que Isso, nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos relacionando com seres de outros planetas. Ou isso, não deu para perceber ainda? é isso mesmo. Cada um de nós, ou a maioria, ou um ou outro, vem de orbes diferentes. A gente chega aqui e recebe um corpo humano. Vive alguns anos. O que que você fez durante o tempo todo que você teve aqui? Tudo é relação humana. Você vai Tudo para é a escola, relação. é relação humana. Você vai no É, médico, é relação humana. É advogado, é relação humana. É tudo relação humana. é Nós isso mesmo. estamos aprendendo a nos relacionar. É isso que É. nós estamos fazendo. O senhor acha que os entrantes entram nesse caso desses seres transparentes aí? Os entrantes podem ser esses que não têm corpo específico e eles vêm para a Terra e entram nos corpos? É um processo que foi estipulado. Entendeu? É um processo. Você vem. Olha bem, o planeta Terra tem vários países com línguas diferentes. Imagina assim: o planeta Terra é o representante, é onde estão todos os representantes de vários planetas trabalhando junto, conversando, se conhecendo. Porque diz que no passado muito remoto, nós brigávamos muito, guerreávamos muito. Aí a opção foi essa. Vamos constituir um planeta. O planeta Terra parece muito com um transatlântico. Um navio transatlântico. Por quê? São várias classes sociais, várias pessoas de outros países, todos juntos dentro daquela nave. A O nossa nave planeta mãe. Terra é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que, inclusive, os nossos espíritos já nasceram em diversos planetas diferentes. Já fomos Diferentes. reptilianos, já fomos arcturianos, nós já nascemos em Ah, vários planetas e estamos hoje nascendo aqui. certo. E hoje nós temos nas células familiares seres de orbes diferentes. Eu posso dizer isso de carteirinha. Tá. Nós temos aqui seres Anunnaki, seres reptilianos, arturianos, todos Pleiadianos, misturados. Pleiadianos, todos misturados. Se você inclusive os olhar bem, aviários, os felinos, aviões Felinos, também, aviários, todos eles estão aqui, todos como humanos. inclusive os insetóides. Inclusive, inclusive os insetores. Aquele que está na sua foto. Mas aí que está o negócio. Foi uma coisa que aconteceu. Eu não estava vendo, eu não vi. Eu gostaria de ver pessoalmente, gostaria mesmo, porque muitas vezes, olha, ontem eu assisti um vídeo que está passando no YouTube sobre o negócio que tem muito nos Estados Unidos, aquelas células que acabam com a cidade inteira. O rapaz ficou todo destroçado, todo. Mexeram em tudo, mexeram no coração, no corpo, tá? Mas está vivo, tem 3 filhos já. Então, eu acho assim, aqui nós temos muitas tecnologias trabalhando juntas. Tá bom. Seu Paulo, Oi. aproveitando essa conversa, o que vocês, né, da mesa acham com essa relação de abdução e criar seres híbridos, quer dizer, a mistura de uma raça com outra raça? O que vocês acham disso? Isso Olha, é eu acho que verdadeiro, não é? essa hibridação é verdadeira, no meu ponto de vista, e tem uma rádio chamada Rádio Peão da Ufologia. E essa Rádio Peão da Ufologia diz que 5% da nossa civilização já é composta por híbridos. Vamos fazer o seguinte, nós temos por volta de 8 bilhões de pessoas. 10% são 800 milhões. 5% dá 400 milhões de pessoas. Vamos dizer que 5% seja um exagero. Vamos colocar 0,5%, dá 40 milhões de pessoas. É muita pessoa híbrida. Então, no meu ponto de vista, nós temos uma hibridização já muito forte. O que a senhora acha, senhora Cristiane? Então, eu acho isso aí, com certeza. Eles estão aqui justamente para a gente poder fazer esse contato
e a gente se familiarizar com essa hibridização, Sim. porque esses seres de cabeça de ave, cabeça de touro, eu vi perfeitamente, eles existem num futuro que a gente ainda, né, um futuro, né, não, né, que a gente não toma conhecimento, mas eles existem. Eu queria até comentar com o senhor Paulo sobre, no caso, o louva-a-Deus, né? Eles são considerados cientistas das naves. Eu vi o louva-a-Deus, o senhor não sabe disso, e eles, realmente, eles usam para fazer abdução, e eles, quando eles participam, no caso, eles vêm até você, é porque deve ter alguma coisa que interessa muito para eles, né? Então, no seu caso, senhor Paulo, o senhor teve contato com o louva-a-Deus, né? E o senhor falou que não viu. Não vi. Ele me viu, eu não vi. Ele estava me observando. Eu não cheguei a vê-lo. Só vi na fotografia depois. Mas depois que eu tive esse contato com ele, assim, mesmo ele não tendo falado nada comigo, ele deve ter gostado de alguma coisa que eu estava fazendo. Por quê? Porque aumentou muito o trabalho de pesquisa. Sabe? Eu não sei se foi você que fez as perguntas por escrito. Por exemplo, a minha pesquisa é sempre feita pela telepatia. Já aconteceu aqui na frente, eu moro na Catarina, Tomascola. Então, o que acontece? Eu vi o objeto parar aqui na frente de casa. O objeto vinha descendo, chegou a encostar no chão, percebeu que estava meio assim inseguro, girou ao contrário. Aí tinha as duas colunas do posto de gasolina, assim, ele parou bem na frente de uma, todo aceso de dentro para fora. Todo aceso, de dentro para fora. Abriu o flanco menor. Quer dizer, por que abre o flanco menor? Porque o ser que estava dirigindo, pilotando o objeto, é uma pessoa inteligente. Quando ele viu que o flanco do lado esquerdo era menor que o do lado direito, ele saiu pela esquerda. Tinham dois flancos que abriam e tinha mais um negócio assim no meio que parecia uma plataforma marítima. Quer dizer, se ele parar no oceano, em vez de abrir os dois lados, ele abre a partir do centro. Aí desceu o ser e um segurança de 4 patas. Eles estavam usando uma roupa iluminada. Isso foi à noite ou de dia? Foi à noite, era mais ou menos 11h30 da noite, quase meia-noite. E tem mais uma coisa. Ele desce com o animal, deu para perceber, porque eu peguei as fotografias e fiz as minhas análises, né? E cheguei à conclusão que aquilo era um cão de guarda. Dá para perceber, tem rabo, 4 patas, focinho, tudo, né? Mas estava também com aquela roupa toda de luz, iluminada. E o ser e o cachorro também. E a nave, muito interessante, ela era iluminada de dentro para fora. E dava para ver tudo por dentro. Eu tenho as fotos aqui na frente. Né? Atualmente tem uma loja, que é uma loja de material de construção. Mas naquela época, quando eu tirei, era um estacionamento. Então estava vazio. Quer dizer, tinha uns carros, mas estava vazio. E estava fechado. Seu Paulo, normalmente a gente assim vê casos, eu acho que a mesa vai concordar comigo, que normalmente quem tem muitos contatos de avistamento aparecem aqueles homens de preto, né, os famosos homens de preto, ou homens do governo ou da aeronáutica. Algum dessas pessoas já te abordou, já pediu teu material, coisa parecida? Vou te contar o que aconteceu. O meu pai, ele já tinha contato. Tá? Eu já contei aqui para vocês que ele tinha contato. E ele era do Exército. Um dia ele caiu do telhado de casa, lá do Ibirapuera, bateu a cabeça. Depois de 6 meses, ele teve que fazer uma cirurgia para tirar um coágulo que tinha ficado no cérebro. Ele fez, como ele era médico, ele foi no Einstein, aqui em São Paulo, para fazer essa retirada desse coágulo. Bom, eu fui visitá-lo, ele ficou uma semana no Einstein. Eu subi o elevador, quando eu cheguei
na UTI, que é no último andar do Einstein, eu levei um susto danado. Por quê? Tinham mais ou menos uns 20 homens de terno azul marinho. Aqui no Brasil não usa preto, é azul marinho, de óculos escuros. Quando eu saí do elevador, o cara que estava do lado da porta do elevador virou para mim: seu Jordano, boa noite. Seu pai está esperando o senhor ali na UTI, logo na primeira vaga. Assim. Quer dizer, contato com eles eu já tive. Mas eu, por algum motivo, eles não chegam em mim. Nunca pediram seu material nunca fotográfico, nada. Nunca pediram nada. Eu nunca fui. Uma vez, minto, eu e a turma do Gione fomos advertidos pela ABIN, Agência de Segurança Nacional. Por quê? Vocês já ouviram falar num contatado chamado Nilson Pátero? Não conheço. Não. O Nilson Pátero era um contatado que teve duas saídas com extraterrestres. Numa delas, foi mais ou menos parecido com Travis Walton dos Estados Unidos. Ele foi achado a 900 quilômetros de distância da onde ele largou o carro, aqui no Brasil. Aí nós no grupo ExoX, levamos o Nilson 2 vezes para um evento. Ele falou, tanto no primeiro como no segundo, ele deu declarações. Num deles, tinha gente da Polícia Federal dentro do negócio. Ele falou assim, que tinha visto pessoas que faziam parte da maçonaria, porque estavam usando no terno o logo, que é o esquadro com o compasso. Isso. E aí ele falou assim que ele tinha visto isso e tinha visto também um sósia dele. Um sósia não, era um clone dele, né? Um clone dele, dentro da aeronave. Aí ele falou isso, e aí o grupo do Gione começou a pesquisar a maçonaria. Hoje nós temos amigos maçons, tá? Mas naquela época não tínhamos. E aí fomos advertidos pela ABIN, e aí ficamos assim uns 5, 6 meses esperando uma comunicação da ABIN. Aí chegou o dia de conhecer o grau 33 da maçonaria. Nós fomos indicados a falar com uma pessoa em Águas de Lindóia. Era um pesquisador chamado Rafael Semperi Durá, grau 33 da maçonaria. Tivemos uma conversa com ele, grande, falou um monte de coisa, deu certas coisas, certos escritos para nós, mas era para uma equipe toda, né? Estava o Paulo Aníbal, o Dino, eu, o Henry, tinha um monte de gente. Tinha o Antônio Ferreira também, que é outro pesquisador e tal. Então, teve essa vez que nós fomos chamados pela Agência de Segurança Nacional. Tá? Fora isso, nunca teve. Eu tive um contato com os Homens de Preto, só que foi num sonho vívido. Eu não vou contar todo o sonho, porque é um pouco extenso, né? Vou contar só o flash onde eles apareceram. Tinha vários carros de polícia, eu estava atrás de uma porta no carro de polícia, com um policial do lado, armado, e o meu carro tinha sido roubado. E o meu carro estava na frente de um muro. Nesse momento, alguém colocou na minha mão uma arma. Era uma arma meio retangular, e eu atirei na direção. Quando eu atirei na direção deles, do meu carro, que estava lá, saiu uma bolha, que foi na direção do muro. Aí, como não fez um estrago muito grande, eu ia recarregar novamente a arma. Só que alguém me falou assim, você tem que ligar esse carregador aqui. Aí me deram o carregador, eu liguei. Quando eu fui disparar a segunda vez, vieram 2 senhores atrás de mim, tinha um carro de polícia, tinha um policial do lado, vieram do lado,
por trás disseram, ó, me dá essa arma. Eu não vou dar essa arma, deram para mim, é minha, né? Ela falou, me dá essa arma, me dá essa arma. Foram muito educados. Como eles foram muito educados, eu entreguei a arma para eles, eles foram embora e desapareceram. Foi o único contato que eu tive com os homens de preto. Um terno preto, camisa branca. Eu só não me lembro qual era a cor da gravata, se era uma gravata preta ou colorida. Eu não me lembro se era cinza. O restante eu vi direitinho. Eram homens de preto. E Eles eles levaram estavam a com minha arma óculos embora. escuros também. Senhor? Estavam com óculos escuros também? Eu não me lembro, que eu acho que eu não consegui olhar no rosto em cima. Eu olhei o corpo deles assim, né? Eles estavam atrás de mim. Eu estava olhando para frente, aí eu Entendi. olhei assim, aí me dá arma, aí acabei entregando a arma para eles, eles foram embora. O que dizem é que eles têm assim um aspecto o rosto é meio branco, meio pálido, né? Ele É, tem e um movimento assim meio robótico, meio, sei lá, né? sim. Alguns dizem, né? Alguns, inclusive, não andam, eles flutuam. Isso, isso. Que já não foi o Bom, caso dos homens que abordaram as meninas que viram lá o ET de Varginha, né? sim, Que chegaram exatamente. com a... É, Aí já foi diferente, né? exato. Agora, só queria fazer um pequeno comentário. Nós já estamos com 2 horas de live. As minhas lives normalmente são de 1 hora. Hoje nós estendemos bastante, porque a conversa estava muito boa, né? Eu então Verdade. gostaria de convidar o senhor Paulo no futuro para fazer uma nova live, dar uma continuidade, porque o conhecimento do senhor Paulo Giordano é muito grande. Ele tem uma bagagem muito boa para nos contar. Eu só peço que quando ele fizer novos relatos, alguma coisa assim, ah, não faça comentários militares, de conflitos, essa coisa, esse tipo de coisa. Isso não é ufologia. Eu sei que a ufologia está Não, ligado nisso, tem o paperclip, tem um monte de coisas, Tem um tá? monte de coisa. Mas não é uma conversa para nós. Eu tenho receio que, no momento qual desses, ah, a live seja tem derrubada. uma informação aqui da senhora Maria, deixa eu ver o que que ela está dizendo. Sim, muitas informações preciosíssimas. A senhora Maria do Carmo concordou em que o senhor Paulo Giordano tem muitas informações, então eu gostaria de convidar para um futuro, mas hoje eu já gostaria de encerrar, inclusive há muitas perguntas que a senhora Cristiane queria fazer, nós temos perguntas, inclusive, que a senhora, a senhora Cida, né, queria fazer? Não, é Roseli, a senhora Rose. Tem 5 perguntas que ela queria fazer e tudo, mas como ela não pôde participar hoje, porque ela está com visita na residência dela, marcar para um dia futuro, para não estendermos, que quando a live fica muito extensa, as pessoas não assistem até o fim. Eu, pelo menos, não consigo paciência para tudo isso. Então, eu queria convidar aí os presentes, e depois futuras pessoas que possam vir, em especial o senhor Giordano, para continuar numa próxima conversa, alguma coisa. Será muito Agora, bacana, viu? Realmente. E que traga as fotos agora, esse Jordano. Traz as fotos, as sim, fotos. eu queria agora Muitas aqui, vezes, muitas sim, vezes eu já passei algumas fotos para o João, mas precisa que ele mostre as fotos que estão com ele. não, tá tudo aqui, depois eu vou Isso. fazer, Aí aqui vai eu pondo. dividi isso em 5 blocos de PowerPoint, era muito Isso. grande para um só, e Verdade. Porque na eu palestra passei a anterior, você. na Sim, eu entrevista anterior, passei e a na de você hoje, nós passamos 50 e poucas todas, fotos. mas tem muitas que o Marco não viu, porque fazem parte Verdade. da primeira. Mas, senhor Marco, o senhor pode Tá entrar certo. lá no meu canal lá e pegar a anterior dele. Ah, legal. E eu quero aproveitar, então, agradecer ao seu Jordano e a todos, né? E ao comando brilhante da nossa live por essa oportunidade de a gente trocar um assunto que é tão importante e do nosso interesse. Sim, Muito obrigado aí a todos, viu? nada. A senhora, Cristiana, a senhora quer dizer as suas palavras finais? O senhor Marco já disse, a senhora agora? Eu queria agradecer né, ao seu Paulo Jordano, né? É incrível, né, as experiências, a gente fica impressionado assim de saber também confirmações a respeito desses seres que eles existem mesmo, né? A gente sabe disso, né? Só que a única coisa que eu discordo dele é que realmente o contato vai ser em breve. Eu acredito que o contato geral vai ser em breve, porque nós somos eles no futuro, e isso é muito importante para que a gente possa também se familiarizar com esse contato e com esses seres, né? Porque eles só querem, eu acho que, justamente por ser cósmico a coisa e evolutiva para nós. Tá. Então, eu agradeço muito.
pelas informações. Ok. A senhora Márcia Cassiana, a senhora tem alguma expressão final para nós? Alguma colocação final? Está sem som, senhora Márcia. Está sem som. Tem Cristiane aí. Bom, eu fiquei feliz de ter passado por esse convite, por acaso não existe, né? Mas Exato. feliz de não sabia o assunto que o Paulo Giordano ia abordar, mas enfim, para mim foi importante, né, esse esclarecimento. Acho que eu precisava disso. Ok. E a senhora Maria do Carmo, tem alguma colocação final? Então, João, eu agradeço mais uma vez por estar participando dessa reunião com vocês. Eu sempre aprendo muito e fico muito, assim, encantada com os relatos, com toda Sim. essa experiência de vida, essa bagagem que nos é transmitida. E eu estou disposta a acompanhar capítulo 3, Capítulo referente aí 3. a, as experiências do senhor Jordano. Obrigada, senhor Jordano. Ok, senhor Obrigada a Paulo. todos vocês. Ô, Desculpe, senhora João, Maria, eu interrompi a senhora. Senhor Paulo, viu, João? senhor, Viu, João? Antes sim, de passar para o nosso convidado, eu queria aproveitar e te agradecer também por aquele nosso encontro na conferência do Marco Petit, e você me sim. deu a honra de participar do seu grupo. Muito obrigado, viu? Ah, é um prazer tê-lo aqui, viu? É um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Então, senhor Paulo, por gentileza, as considerações finais do senhor desta segunda etapa, vamos ter uma terceira ainda, terceiro epílogo, terceiro epílogo, não, terceiro evento. Agradeço a todos os participantes, tal, né? A minha O que eu gosto de fazer é de passar o meu conhecimento, né? Porque eu não sou eterno, né? Então eu preciso passar o conhecimento que eu tenho. Tá? E estou aqui para outras tantas, sem problemas, Ok, certo? Depois pode ser até é, direcionado diretamente para cada uma das pesquisas que eu fiz, tá? ok. Bom, eu Porque queria assim agradecer. fica enxuga um pouco, né? Bem, eu gostaria de agradecer a todos, ao senhor Paulo, ao senhor Marco, à senhora Cristiane, a Márcia, a Cassiana e a Maria do Carmo. Quero agradecer muito pela presença, pelas perguntas e Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Namastê, Namastê. obrigado Muito a obrigado. todos. Boa Obrigado. noite a todos. Deixa eu ver aqui.